quero pelo menos sua opinião. Bom dia, seja bem-vinda a mais um Clube do Livro. Agora vamos iniciar um novo livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie, que é um livro muito conhecido, amplamente recomendado, mas que eu confesso que eu tinha assim, um pouquinho de, será que vale a pena mesmo todo esse hype em volta desse livro? E vou te dizer que é real. É um livro que realmente faz toda a diferença. E é sobre ele que nós vamos discutir nos próximos encontros. Para você que não me conhece, sou Dayal Bernaz, mentora de posicionamento de marcas no digital. E estou aqui com minha parceira de negócios. Olá, eu sou a Jami Mafalda, mentora de marketing e vendas, e também, assim como a Day, achei o livro fantástico. E nós temos a Mari e a Raíza, que sempre estão aqui como ouvintes, né? Eu acho que elas não vão conseguir se apresentar, mas eu vou pedir para a Tânia se apresentar. Bom dia, eu sou Tânia Lassi, sou consultora em gestão para profissionais da saúde, participo aqui do Clube do Livro desde o comecinho e tem sido muito enriquecedor. E esse livro, ó, promete, hein? Maravilha, bora lá. Então, vamos começar pelo início, né? Tem gente que pula o prefácio, mas o prefácio desse livro é riquíssimo. E ele começa contando um pouquinho a história do livro, que foi publicado em 1933, com a tiragem pequenininha de 5.000 exemplares. E ele começa a falar, explicar por que você deve ler esse livro, né? Aí ele começa elencando por que aprender a falar em público. Porque isso vai nos gerar confiança, a gente vai aprender a transmitir ideias com mais clareza e abrir novas portas, abrir novas oportunidades aí, no nosso caso, oportunidades de negócio, quem sabe. Fala também que eu coloquei até como observação, né, que é um atributo também que todo empresário precisa desenvolver hoje, principalmente quem trabalha no digital, por causa do storytelling. Então, você aprender a se comunicar bem, a contar boas histórias, a conseguir segurar a pessoa, reter a pessoa ali dentro da tua comunicação, é uma dádiva que precisa ser desenvolvida, né? Uma soft skill que precisa ser desenvolvida. E ele começa contando a história de como surgiu essa ideia do livro. Ele fala que em 1934, um cara lá foi assistir uma palestra dele, que se chamava Leon Chimkin, Leon Chimkin é o nome do cara, e ele pegou e insistiu para ele escrever um livro a partir da palestra dele. E aí eu coloquei uma observação aqui: ideias revolucionárias podem vir através dos seus alunos ou clientes. Então, era algo que nem estava dentro do radar dele. Chegou uma pessoa lá do nada, falou, por que não? E aí ele fala, aqui, a autora que está escrevendo o prefácio, que é a filha dele, no meu caso aqui do meu livro, né, porque tem versões diferentes, ela fala que o pai dela ficou meio relutante, mas ele foi convencido, então transformou aulas que ele tinha gravadas em um esboço de livro. E aí entra o segundo insight que já trouxe aqui para mim esse prefácio. Nós temos sempre a possibilidade de transformar formatos que a gente já tem em outros. Então, assim, meu sonho é escrever um livro, por exemplo. Será que não dá para pegar tuas aulas e transformar em um esboço também? A partir deles, ele virar um e-book, daqui a pouco chegar um livro, ou um folhetinho, né, algo informativo ali, pequenos textos no LinkedIn, um blog. Então, é sempre possível a gente poder transformar esses formatos. Então, ideia 1, ideias revolucionárias podem vir através de seus alunos clientes. E ideia 2, transformar formatos que você já tem em outros. E aí, quando eu citei aqui, né, que o pai dela ficou meio perdido, assim, não queria, não estava muito afim, porque ele ia precisar se afastar das aulas para poder escrever o livro. Eu coloquei a grande ideia 3 aqui para mim, que é alguns projetos que podem mudar a sua vida de vez, exigem sacrifícios momentâneos e a capacidade de priorizar. Então, pelo visto aqui, ele amava lecionar, curtia uma sala de aula ali, mas para escrever esse livro maravilhoso que acaba perpassando, né, gerações, ele precisou se dedicar exclusivamente àquele novo projeto. E às vezes a gente também precisa fazer isso, né? E a gente tem aquela dificuldade de abrir mão de determinadas coisas. Ah, não, mas eu amo fazer isso aqui. Ai, para quê? E às vezes aquilo, na verdade, é uma grande oportunidade, se a gente se abrir para aquilo.
Aí ele continua falando, não vou nem citar páginas aqui, porque cada versão é uma versão, que o livro foi lançado próximo ao início da Grande Depressão dos Estados Unidos, que aconteceu ali entre 29 e 41, e o livro foi lançado aqui em 36, então estava bem ali no meio. E aí fala que foi um sucesso. Aí a gente começa a se questionar, como que o livro foi lançado em um momento de tamanha dificuldade, falando sobre como fazer amigos e influenciar pessoas, fez tanto sucesso. E aí entra outro insight. Momentos ruins trazem oportunidades de negócios bons e podem quebrar quem não se reinventa, né? É essa questão. A gente está passando por uma crise. Crise para quem? É sempre a pergunta que grandes empresários, grandes pessoas que trabalham com finanças fazem. Porque quando a gente passa por grandes dificuldades, na verdade, pode ser um problema se a gente não se reinventar, ou pode ser uma grande solução e pode mudar a nossa vida, como foi aqui para o Dale, né? Tipo, o livro dele faz sucesso até hoje e colhe frutos até hoje, a família, no caso. Continua falando que, aqui no prefácio, que o Dale foi um revisor incansável da própria obra ao longo da vida. E eu coloquei outro insight aqui. Todo trabalho pode e deve ser aprimorado. Então, às vezes, a gente construiu, para quem trabalha com infoproduto, um infoproduto interessante, e a gente está ali há 2, 3 anos ensinando aquilo ali, e às vezes não revisita. Em 3 anos, a gente cresce tanto, né? A gente estuda frequentemente, por que não pegar os teus aprimoramentos, a nova pessoa que você se formou, porque eu olho para mim assim, a DAI de hoje não é a DAI do ano passado e quem dirá de 5 anos atrás. Então, por que não, de vez em quando, colocar aí na tua agenda para dar uma revisada nesse teu trabalho, dar uma assistida, às vezes você evoluiu na tua parte comunicacional, você está falando melhor, você aprimorou algumas abordagens que você incluiu não fazem nem mais sentido para você, porque você mudou de ideia, a gente pode mudar de opiniões, né? Hoje em dia a gente vive numa sociedade que parece que a gente falou uma coisa, tem que ser aquilo para sempre. Não. A gente pode ser convencido através de leituras, através de conversas com amigos, com parceiros de negócio, que a gente estava errado e a gente pode mudar de opinião e, por que não, revisitar esse trabalho e incluir essa nova opinião e essa abordagem que você tem. Aí ela continua aqui falando, a filha dele, que o pai dela escreveu o livro do mesmo modo que falava. E isso me trouxe mais um insight. A verdade e a paixão atraem. Então, conecte as pessoas a algo verdadeiro em você. E com o discurso que você vende, né? Você não precisa mostrar tudo. Às vezes, a gente acha assim, eu sou isso aqui e as pessoas precisam me engolir do jeito que eu sou. E, na verdade, nem todos os pontos da gente a gente gosta, e nem todos eles são adequados para a gente poder inserir no nosso ambiente de trabalho. Tem coisas que a gente quer aprimorar e tem coisas que realmente não cabem dentro do ambiente de trabalho. Mas existem pontos da nossa vida que fazem sentido, sim. Então, por que não selecionar esses pontos, aqueles pontos que você consegue falar com paixão, sabe? Que você curte muito, e trazer eles para dentro do teu ambiente de trabalho e tentar explicar isso para as pessoas como se elas tivessem 8 anos de idade, né? Como se elas realmente nunca tivessem visto aquele teu trabalho. Porque, às vezes, a gente acaba caindo no erro de tentar explicar as coisas do nosso trabalho de uma forma muito difícil ou técnica demais. E se a tua profissão, às vezes, exige que você utilize termos técnicos, a gente pode criar o hábito de falar um termo explicando, sabe? Para poder facilitar para quem realmente não faz parte daquele mundo, mas que se conecta com você e acha interessante e relevante o teu trabalho. Então, o insight é conecte algo verdadeiro em você, ao seu discurso e ao que você vende. E aí, ela continua falando que o pai dela não inventou esses conceitos que estão aqui, mas ele foi um dos primeiros, o pioneiro a escrever.
E isso me fez lembrar de duas grandes histórias, né? O livro do Hobby como Artista, que fala que não existe nenhuma ideia que é nova, que a gente realmente pega pontos de ideias diferentes, às vezes de locais diferentes, a gente conecta e forma uma nova ideia, e aí nisso a gente é pioneira, a forma de conexão que a gente construiu, e me fez lembrar o McDonald's também. Gente, vamos lá. 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial. Todos esses ingredientes, eles já existiam. Mas houve alguém que pegou esses ingredientes, transformou em um hambúrguer. Eu acho que é a exemplificação perfeita do que é construir uma nova ideia. E transformou isso em um produto que é vendido mundialmente e construir um sistema para produzir aquilo de uma forma rápida, né, que entregue o produto ao cliente em questão de minutos. Então, se a gente for observar, é muito mais o sistema que é inovador, de construção e de entrega, o serviço que é prestado, do que o produto em si, mas mesmo assim não deixa de ser um grande sucesso. E aí ela continua falando, tá, e sobre o que é esse livro? E ela resume em uma frase, sobre ver as coisas pelo ponto de vista do outro. Então, como fazer amigos e influenciar as pessoas, eu construí essa habilidade de sair, né, de dentro de mim, para poder tentar enxergar o mundo a partir dos olhos do outro. E aí, lembra uma historinha que eu acredito que eu já citei para vocês, vou recitá-la para quem não estava presente, que eu vi em um curso de coach que eu fiz há muitos anos atrás, que fala, eu gosto, por exemplo, de churrasco. Mas, vamos supor que a comida preferida da Jame não é churrasco, é peixe. Faz sentido eu pegar e fazer um grande churrasco para agradar a Jame? Né? Não, é bem melhor, se eu quero agradá-la, fazer um peixe ali, ao molho, enfim. A mesma coisa, muitas das vezes, a gente tende a fazer dentro da nossa produção de conteúdo, dentro do nosso negócio, a gente tenta colocar para o cliente aquilo que faz sentido para a gente, ou aquilo que a gente gostaria, mas a gente não ouve o cliente para saber o que ele quer, o que ele prefere, sabe? Então, não adianta dar para o coelhinho chocolate se ele gosta de cenoura, né? Na visão popular, obviamente são animais que comem outras coisas, mas ou para o gato leite, né? Que leite nem é indicado para gato, tá, gente? Para quem tem gatos aí, mas na questão popular, dá leite para o gato ou dá osso para o cachorro ou trocar isso. Então não faz sentido, mas a gente faz isso no dia a dia. A gente produz nosso conteúdo lá com o que a gente gostaria de ler, e não pensando na dor do nosso cliente, da nossa pessoa. Ou muitas das vezes a gente até tira a ideia da nossa cabeça, né, do que é uma pessoa ideal. Não, eu quero atender uma pessoa que seja assim, 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 aí escreve lá no papel, como as pessoas gostam de dizer, vozes da minha cabeça, né? Vozes da minha cabeça me diz que a minha persona é essa, sem pegar e consultar. E você está falando com ninguém, e às vezes você fica, gente, mas eu produzo tanto conteúdo, eu faço 7 conteúdos por semana, 1 por dia, e não tenho clientes. Claro, você está se comunicando com a pessoa errada. A pessoa que você quer atingir não gosta, não curte o que você tá produzindo ali. Então, é uma coisa que a gente, é um conceito que a gente não precisa reinventar, que os dados estão disponíveis e a gente precisa selecioná-los ali para poder produzir algo ideal. E foi o que o Dale fez, pegou dados e produziu essa grande obra aqui, né, que é um clássico que ultrapassa os tempos. E, continuando, ela continua falando aqui que o pai dela tinha uma pasta com as coisas muito imbecis que ele já tinha feito. Achei isso aqui sensacional, gente. Se a gente registrasse nossas pérolas, o que teria nessa nossa pasta aqui de coisas imbecis que a gente já fez?
E ela fala que ele mesmo não era um modelo de relações humanas e ele mesmo tinha dificuldades para aplicar as próprias lições que ele ensinou e ensinava. E aí eu coloquei o outro insight aqui, que a gente não precisa ser um modelo perfeito para poder ensinar coisas que nós já vimos como importantes. Então, assim, às vezes a gente fica naquela síndrome do impostor, fala, nossa, eu estou ensinando isso, mas eu não faço isso. E aqui ele mostra que ele não era o modelo perfeito disso, mas ele entendia que isso era algo relevante. Obviamente, você não vai ensinar algo que você não acredita e algo que você não acredite que seja capaz de atingir, ou algo que você não está tentando alcançar. Porque aí também você vira um charlatão. Mas aquilo que a gente já viu como importante, por que não? E eu me lembrei até de... A primeira vez que eu dei uma aula sobre organização foi, sei lá, uns 12 anos atrás. E eu cheguei para a turma e falei assim, falei, olha, gente, eu vou dar aula para vocês de planejamento e organização, não, e eu quero deixar claro para vocês, eu não aplico esses princípios, mas eu sei que eles são relevantes e eu quero tentar aplicá-los e vou ensinar para vocês. Eu fiz um estudo, vou ensinar para vocês e eu quero tentar aplicá-los na minha vida. E aí, uma coisa eu posso garantir para vocês: nem que eu morra tentando, eu vou morrer tentando aplicar isso aqui. Eu lembro que foi esse meu discurso na primeira aula de organização que eu dei, há 12 anos atrás. E cá estou eu, até hoje, vou morrer tentando aplicar tudo que eu aprendo, embora não seja perfeita. E é o que o Dale propõe aqui. Então, você não é um impostor, tá? Quando você está... Às vezes, você dá uma escorregada ali naquilo que você ensina. E aí, aí ela vem contando aqui uma fala do pai dela, né? Dentro dessa pasta que ele tinha de coisas imbecis que ele fez. E aí ele fala sobre, aqui, e desperdicei 20 minutos odiando Tom Jin quando deveria estar escrevendo um livro sobre autodisciplina. Aí ela faz essa citação. E aí isso me trouxe uma reflexão. Quanto tempo nós desperdiçamos com questões que em um mês a gente nem lembra mais? E o quanto nós ferimos nossas relações, principalmente com quem amamos, pelo mesmo motivo. Então, às vezes, a gente desperdiça toda essa energia odiando, ruminando na nossa mente algo sobre pessoas que nós não gostamos, sendo que daqui uma semana, às vezes, isso não é mais relevante. Daqui 2, 3 dias, foi uma energia desperdiçada. E pior ainda, quando a gente faz isso com quem convive com a gente, né? Que são as pessoas que geralmente a gente tem menos paciência, são as pessoas que a gente mais deveria ter, e geralmente são as que a gente menos tem. Então, por que não ter esse caderno aqui das coisas imbecis que fazemos, para ver se a gente consegue melhorar? E assim, a gente encerra o prefácio, e eu queria colocar para as meninas, tem algo a acrescentar aqui, algum insight que vocês tiveram, que vocês querem colocar? Tânia falou que também teve muito insight quando leu esse prefácio. Tá sem som, Tânia. Então, o meu prefácio não foi da filha. Da filha. Ah, então vamos ter uma visão diferente, vai. Não foi. O que me chamou muita atenção foi que ele diz assim, que o caminho para conseguir a autoconfiança é fazer as coisas que querem realizar e tomar nota das experiências coroadas de êxito que vão ficando para trás. Achei assim, muito, muito bom, porque muitas vezes a gente tem uma dificuldade, mas essa dificuldade, a gente acha que essa é uma dificuldade só nossa, né? Mas não é. Então, prestar, assim, o que eu estou procurando fazer, né? O que foi assim, que eu peguei aí nesse trechinho? Prestar mais atenção naquilo que as pessoas me dizem, prestar mais atenção naquilo que elas me mostram, e aprender com isso, né? Deixar, assim, de ver só o nosso lado, de ver só a nossa realidade, e ver a realidade de outras pessoas também, porque
muito comum, eu participo de vários grupos, assim, de pessoas, e a gente vê que as pessoas têm medo de falar, né, tem medo de se comunicar, tem medo de errar, de falar alguma coisa que, ai, meu Deus, eu não devia ter falado aquilo, né? Então, outra coisa que ele fala também, incentivar as pessoas a falarem no seu grupo sempre, né? Porque no grupo a gente é seguro, aqui a gente está num ambiente seguro, né? Então, é muito... A Tânia travou para mim. As habilidades, aonde a gente se sente seguro, e aí a gente vai conseguindo ampliar esse universo, né? Isso é uma coisa que me chamou bastante atenção, que eu tenho vivenciado isso, sabe? Pessoas que têm medo de falar, e às vezes a gente está num grupo, não fala, aí fica aquele, né? Começa aquela taquicardia, a pessoa já não quer. Então, é algo que é legal para a gente trazer para a gente também, né? Com a gente certeza. se sente seguro num ambiente onde as pessoas estão na mesma situação que você. Então, vamos começar a treinar isso, né? Treinar essas habilidades num ambiente onde você tem mais segurança, né? Às vezes na própria família, né? Eu até brinco, quer falar alguma, quer treinar a falar, vai na frente do espelho, fica conversando com você mesmo. Você tem mais intimidade do que você mesmo, né? Então... Sim, com certeza. Antigamente tinha até um joguinho, né, que chamava The Sims, que eles, quando iam em entrevista, ficavam treinando, né, na frente do espelho. Eu não sou muito de jogar, na minha, mas gostava pra caramba. E é interessante esse ponto que a Tânia levantou, que foi justamente que surgiu recentemente na minha comunidade. Estava até falando para as meninas aqui, que uma moça me chamou no privado e falou, Dai, eu queria me apresentar, mas eu não sei como fazer isso. E que legal, né, que ela me chamou no privado, eu falei, não tem problema, segue esse passo e tudo mais, faz assim, assim. E quando a gente se desafia a fazer a primeira vez, se torna menos difícil, né, a segunda, e a gente vai aprimorando. Assim como um atleta, para aprender o esporte, teve os primeiros passinhos, a gente também precisa dar os nossos. E às vezes a gente fica travada, como a Tânia falou, e mesmo tendo um ambiente seguro, né, que a gente poderia usá-lo para poder fazer isso. Dai, em relação ao que a Tânia falou também, essa questão de ouvir, né, a gente ensina muito isso na parte de vendas, porque muitas vezes as pessoas falam assim, eu tenho dificuldade para vender, eu não consigo vender, mas ela não sabe ouvir, ela não para ouvir o que o cliente está precisando, então por isso ela não traz a solução perfeita. Então, a gente que empreende, a gente tem que estar muito aberto a realmente ouvir o outro. Perfeito. Aí a gente entra aqui na segunda parte, pelo menos, do meu livro, meninas, não sei se vocês é igual, que diz como e por que este livro foi escrito. E achei interessante que ele começa dizendo aqui que o presidente de uma editora falou que após 75 anos, sua empresa perdia dinheiro em 7 de cada 8 livros que publicava. E aí isso me gerou uma reflexão, que será que o mais rápido é sempre o melhor? Porque a gente vive nessa era a gente precisa produzir todo dia, né? Todo dia tem que estar na rede social, todo dia tem que estar no stories, todo dia... E isso acaba sufocando coisas que poderiam vir a nascer e acabam não nascendo, porque a gente está nesse fluxo intenso de que eu preciso ser rápido, eu preciso estar sempre mostrando alguma coisa. E aí eu quero deixar essa reflexão, será que o mais rápido é sempre o melhor? Será que não é apenas mais uma métrica de vaidade, ao invés de uma métrica de relevância social? Sabe? É mais sobre mim, será, do que pelo outro? E aí ele fala que ele traz aqui duas perguntas, né, que ele faz para a gente e que eu quero trazer para a nossa reflexão. As perguntas são as perguntas que nós devemos nos fazer como empresárias antes de produzir qualquer material intelectual. Por que eu estou escrevendo isso? Que foi a pergunta que ele fez. Por que eu estou escrevendo isso? Por que eu estou fazendo esse conteúdo? Por que eu estou fazendo mais essa live? Às vezes a gente vai no automático, a gente não para de se questionar. E por que a pessoa que está lá do outro lado, minha audiência, meu cliente, deve ler isso? Sabe? Você leria?
Vamos supor, se coloque no lugar de um cliente que está consumindo o teu produto e está consumindo teus conteúdos ali nas redes sociais. Você gastaria tempo na tua própria rede social? Ela é interessante? Ela é relevante? Você gastaria 20 minutos da tua vida na tua live? Ela é tão impactante assim, ela traz transformação. Quando você está fazendo, você está pensando no outro ou só está pensando na sua venda? Então, essa é as duas primeiras perguntas que a gente precisa se fazer. E aí, ele fala aqui que escreveu o livro que ele queria que alguém tivesse escrito para ele. Então, às vezes, a gente produz isso também, né? A gente produz algo que fala, poxa, eu queria ouvir isso de alguém, às vezes eu preciso disso aqui, e a gente coloca essa informação para o mundo. E aí ele continua falando que ele cita uma pesquisa que fala que apenas cerca de 15% do sucesso financeiro de um profissional se devem ao conhecimento técnico e 85% à habilidade na engenharia humana, ou melhor, a personalidade e a capacidade de lidar com as pessoas, de liderar pessoas. E fala que os profissionais mais bem pagos, com frequência, não são os que têm mais conhecimentos técnicos. Ou seja, são os profissionais que sabem lidar com pessoas, que sabem utilizar a personalidade que eles têm da melhor forma possível. E entra outra discussão que a gente já teve aqui de hard skills e soft skills. E lembra uma outra frase que eu ouvi uma vez que fala que pessoas são contratadas pelo conhecimento técnico e são demitidas pelo mau comportamento, ou por um comportamento que está desalinhado com a empresa. E daí surge a questão, quando a gente vai contratar alguém, a gente observa se aquela pessoa, além do conhecimento técnico que ela tem comportamentos, valores que estão alinhados com a nossa empresa, que estão alinhados à nossa cultura de marca, ou não, a gente só olha o currículo, senta lá, faz pergunta curricular e tchau, benção, beijo, queijo, e tá tudo certo. E aí a gente, às vezes, insere ali uma pessoa que a gente tem um maior trabalho para treinar, que daqui 2, 3 meses você vai ter que pegar e mandar embora, porque você não observou as soft skills, né? Só as hard skills aqui. E ele continua falando que o conhecimento técnico somado, as capacidades de exprimir ideias, assumir a liderança e despertar entusiasmo, faz com que essas pessoas ganhem mais. E são tipo de informações que nós podemos aplicar nos nossos negócios. Eu quero ganhar mais, eu quero passar uma percepção de uma marca com um valor mais alto. O que eu posso fazer? Eu posso adquirir o conhecimento que me torne capaz de exprimir ideias de melhor forma, ou seja, ser um comunicador melhor. Às vezes, a gente precisa alinhar a nossa oratória, nós precisamos alinhar o nosso tom de voz, que às vezes é desagradável das pessoas ouvirem, que ela não consegue te ouvir uma hora, por exemplo. Assumir a liderança, então, ter mais atitude para realizar as coisas. Quando você vê que algum está saindo muito bem, tomar a frente, muitas das vezes, de forma educada, mas fazer isso. E essas coisas, essa capacidade, pode pegar e fazer com que você seja percebido com mais valor e você venha a ganhar mais. E aí ele levanta todo esse dado aqui do que faz um profissional ganhar mais e cita um estudo que foi feito na Universidade de Chicago, perguntando o que os adultos desejavam mais estudar. E aí, nesse resultado, número 1 do resultado era sobre saúde, que era o principal interesse dos adultos, e segundo, era como compreender e lidar melhor com as pessoas, fazendo com que elas gostem de você, e como fazer com que essas pessoas pensem aí do seu modo, né, acatem as suas ideias. E aí, isso levantou a pergunta, e a sua persona? O que ela quer? Seu cliente, o que ele quer? O que ele quer estudar? O que ele precisa resolver? Tua persona foi tirada da sua cabeça ou você pegou e
aplicou formulários, pegou as fichas de contato dos seus clientes, pegou anamneses, pegou entrevistas, fez avaliação disso, identificou padrões, às vezes nos comentários, às vezes que tem no direct das tuas redes sociais, e fez um estudo apurado para compreendê-las, para saber o que elas gostam, o que elas pensam e que solução elas precisam. Então, fica aí a perguntinha, né, para a gente poder refletir. E aí ele vem e no final, os autores, né, viram que esses adultos queriam aprender a lidar com as pessoas, mas que eles foram procurar livros para dar um curso para esses adultos e não encontraram livros. E aí eles foram em uma pessoa experiente na área e perguntou para ela, falou, olha, está querendo um livro, nosso resultado deu isso, para poder ensinar os adultos o que eles querem aprender. E aí essa pessoa falou para eles o quê? Então, esse livro realmente tem interesse, mas ainda não foi escrito. E ali eles acharam, no meio da pesquisa, um dado valioso, algo que as pessoas queriam, mas ainda não havia sido criado. Então, quando a gente analisa os nossos dados, a gente também pode encontrar algo que não foi criado, uma solução que ainda não foi produzida e que as pessoas têm interesse, as pessoas da nossa persona, ou que elas não são bem atendidas e que às vezes elas precisam de pequenos ajustes que o nosso conteúdo pode oferecer, que o nosso produto pode oferecer, e assim a gente conseguir inovar dentro do nosso mercado. E aí ele fala aqui que ele leu tudo que ele conseguiu encontrar sobre o assunto. E, para mim, assim, ele deu um passo a passo do que a gente pode fazer se a gente deseja criar algo novo, algo inovador, que seja realmente revolucionário, que vai mudar a vida das pessoas que nós atendemos. Ele fala que leu colunas de jornais, artigos, registros em várias de famílias, textos de filósofos, de psicólogos, que contratou um pesquisador, que passou 1 ano e meio, o pesquisador, lendo tudo que tinha nas bibliotecas, que leu várias biografias de grandes líderes para tentar entender como eles lidavam bem com as pessoas e para descobrir quais foram essas ideias que foram empregadas ao longo do tempo, que funcionaram e que deram certo. E aí ele cita, assim, algumas dezenas de pessoas aqui, as quais ele entrevistou, também conversou, para entender essas técnicas. E a partir da coleta de todo esse material, você fala assim, nossa, ele pegou, estudou esse tanto de tempo, produziu o livro. Não, ele disse que produziu uma palestra curtinha sobre todo o aprendizado que ele teve para as pessoas. E aí fica aqui também um aprendizado para a gente. A gente pode começar pequeno, né? Às vezes a gente quer sentar e falar, não, se eu quero construir um infoproduto de 40 horas aula hoje. E não, às vezes você pode pegar todo esse teu conhecimento e produzir uma aula curta. E depois ampliar isso para uma aula um pouco mais longa, até chegar no livro, que foi onde ele chegou. Então, a gente pode começar com uma live, por exemplo, e depois escolher os insights das pessoas que nos assistiram. E aí ele fala que começou com essa palestra curta, depois essa palestra curta virou uma palestra de 1 hora e meia, depois dessa palestra de 1 hora e meia, que ele pegou e ministrou por algum tempo, ele diz que depois pedia para as pessoas falarem sobre as experiências e os resultados que elas tinham tido a partir da aplicação dos conceitos que eles estudaram dentro da palestra. E aqui entra um conceito que é amplamente conhecido dentro do nosso mercado, que é prova social. Então, ele tinha pessoas falando bem das aplicações e aprimoramento de técnicas. Então, ele ganhava, atraía outras pessoas para a palestra dele, ao mesmo tempo que ele conseguia aprimorar a própria palestra para poder oferecer sempre algo melhor. E é uma técnica super simples que a gente também consegue aplicar dentro da nossa área de atuação. E aí, ele começou a desenvolver, né, a partir dessa experiência de todos os alunos, a devolutiva, e depois de 15 anos de experimentos, pesquisas, palestras dadas, devolutivas, ele pegou e desenvolveu esse livro. Então, às vezes, a gente quer construir, né, a ideia fantástica da noite para o dia,
mas às vezes a gente pode pegar e fazer isso aos poucos. Então, ele diz, as regras que estabelecemos aqui não são apenas teorias ou palpites. Eu vi como a aplicação desses princípios revolucionou a vida de muitas pessoas. E daí ele continua falando quais são os ganhos que você vai ter ao aplicar as técnicas do livro. Aí ele fala, número 1, aumento expressivo nas suas vendas, você vai adquirir novos clientes, você vai receber mais poder e mais dinheiro, você trabalha em uma empresa que tem altos cargos, você pode receber uma promoção aí, ter aumento salarial, e você pode também obter aí um lar muito mais feliz. Então, são os 5 objetivos aqui, né, que nós podemos obter ao aplicar as técnicas desse livro. Ele foi audacioso, hein? Você pode querer tudo, né? Ou você pode querer tudo, você precisa aplicar para conseguir tudo. E aí ele continua falando que muitas pessoas ficam admiradas com os resultados, pois tudo parece se transformar num passe de mágica. E aí ele continua citando aqui, e, gente, essa parte aqui, que ele vai explicando os ganhos do livro, é uma verdadeira história, é uma verdadeira aula de storytelling. Então, eu sugiro para você que está com o livro na mão, pegue essa parte e vai vendo quais são as técnicas que ele está aplicando. Faz um debriefing aqui da copy que ele fez, sabe? Aqui ele aplicou os ganhos, aqui ele deu o exemplo a partir de uma terceira pessoa, aqui ele usou um gatilho que me deixou curioso para saber disso. Então, vai escrevendo ponto a ponto e tenta aplicar a construção que ele fez aqui na apresentação do livro dele em um conteúdo teu. Fica aí o dever de casa para você. E aí ele continua dizendo que o objetivo único desse livro é ajudá-lo a descobrir, desenvolver e colher os benefícios dessas reservas adormecidas e intocadas. Ele está fazendo o discurso dele, ele vem exemplificando tudo, e aqui já está na parte da conclusão. E essa frase aqui é uma promessa, é uma bio. Se você for ver, uma bio que a gente ensina a fazer do Instagram. O único objetivo desse livro é ajudá-lo a descobrir, desenvolver e colher os benefícios dessas reservas adormecidas e intocadas. Poderia ser melhorada? Poderia, mas aqui está uma estruturazinha básica que a gente também pode utilizar para aperfeiçoar a nossa bio aí do Instagram. E finaliza com uma frase, essa parte aqui de Herbert Spencer, que diz: o grande objetivo da educação não é o conhecimento, e sim a ação. E este é um livro de ação. Então, esse é o objetivo aqui do autor, que você leia e aplique. E ele encerra aqui falando de 9 princípios que você deve adotar, se você quiser tirar o máximo proveito desse livro. E são princípios, gente, que dá para a gente aplicar na leitura de qualquer livro, tá? Ele fala, desenvolva um desejo profundo e imperativo de dominar os princípios das relações humanas. Então, qual que é a importância que esse princípio tem? Por que eu estou aprendendo isso? Por que isso é importante? A primeira coisa que você precisa se questionar e encontrar essa resposta, que é a motivação do porquê você está lendo esse livro ou qualquer outro. Segundo, leia cada capítulo 2 vezes antes de passar para o seguinte. Existe até uma técnica de leitura que se chama escaneamento, onde a gente vai passando rapidamente os olhos ali para selecionar alguns pontos daquele capítulo que a gente está lendo. E ele dá mais ou menos essa ideia aqui, só que de uma forma, né, muito mais profunda. E outra forma também da gente fazer é ouvir o audiobook em um momento que a gente está fazendo outras coisas, para a gente ter essa visão geral e depois voltar, sentar um dia na cadeira e ler realmente o livro para pegar os pontos mais importantes, os sites mais importantes. 3, enquanto lê, pare com frequência para se perguntar como aplicar cada sugestão. Então, interromper mesmo a leitura, refletir, pegar e anotar e fazer essa leitura mais ativa. 4, sublinhe as ideias importantes. Aquilo que te pareça útil, faça um traço.
Se for muito boa, sublinhe o trecho todo. Marque com asteriscos, porque esse livro vai tornar o seu livro mais interessante e vai facilitar a sua revisão. 5. Pegue o livro todo mês, folheando as páginas ou lendo trechos. Aqui é a questão da revisão, né? Se a gente quer obter um benefício real e duradouro, depois de lê-lo inteiro, você deve, por algumas horas, todos os meses, revisitá-lo. Quando estava para concurso, tem até uma técnica que a gente utilizava, que é o que eu leio hoje, eu preciso fazer uma revisão com 24 horas, ou seja, amanhã eu preciso dar uma lida naquele meu resumo, 7 dias, 30 dias, e depois isso pode ser mês a mês, que é o que ele sugere aqui, todos os meses você pegar e fazer essa leitura. 6. Aplique esses princípios sempre que possível. Utilize este livro como um guia para ajudá-lo a resolver os problemas do dia a dia. Então, toda oportunidade que você tiver, aplique. Se você teve dúvida, vai lá, procura na página e aplique. E aí ele dá uma instrução aqui, nunca siga o seu impulso. Porque, como diz aquela frase popular, vai dar merda. Então, costuma ser a solução errada, o seu impulso, você vai folhear, vai tentar um novo caminho até para você mudar os teus hábitos, né? Teus hábitos de comportamento exige um esforço consciente muito maior. 7, transforme seu aprendizado em jogo. E aqui, ele fala para você pegar e estabelecer um valor monetário pequeno, pode ser 10 centavos, 50 centavos, R$1, para você dar para as pessoas toda vez que você violar uma regra dessa. Então, você pode fazer isso com seu filho, com seu marido, com seu colega de trabalho. Violei, você tem que pagar. O valor é simbólico, é justamente só para você ter mais atenção nas suas aplicações. 8. Cheque seu progresso toda semana. Pergunte-se a si mesmo que erros cometeu, onde progrediu e que lições aprendeu para o futuro. Que é a questão de fazer a revisão mesmo do teu aprendizado. E 9, faça anotações no caderno, registrando como e quando você aplicou os princípios. Então, você vai registrar os seus triunfos aí na aplicação desses princípios e vai colocar nome, data e o resultado que você obteve para que esse registro inspire você a se esforçar mais. E gente, isso aqui é o prefácio e introdução do livro, vocês têm noção? Imagina o livro. Quantos insights maravilhosos já deu para tirar, assim, dessa pequena parte. Eu até estava falando com as meninas aqui, o prefácio eu levei 40 minutos, eu acho, para ler, toda hora eu parava e tinha uma ideia, uma reflexão realmente de tão precioso. Então, não é só propaganda também, é realmente um livro bom. E se você quer ler com a gente, você é muito bem-vindo no nosso Clube do Livro. Ele é gratuito, voltado para mulheres e empreendedoras. E está sempre aqui na nossa descrição do livro, se você quiser participar conosco ao vivo, todas as quintas, 8h30. E a gravação vai ao ar todas as sextas-feiras. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada, até a próxima.